Olá pessoal, bem-vindo aqui à segunda parte do capítulo 11, né? Vou falar de formas quadráticas. Antes de começar a falar de formas quadráticas, nós vimos dois exemplos onde nós tentamos achar os pontos extremos de algumas superfícies, né? E aí eu fiz o gráfico 3D naquele aplicativo que eu tenho falado sempre para vocês, que é o Grapher Free, tá? Tenta fazer os gráficos daquelas equações lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, mas aqui eu não tenho esse programa instalado, esse aplicativo instalado no meu computador, eu tenho ele instalado no celular, tá bom? Para o computador tem outros também, muito bons, então vocês podem procurar, talvez até o Grapher Free tenha para computador, tá? Mas deixa eu mostrar aqui, olha só, esse aqui é o primeiro gráfico da equação que nós fizemos, tá bom? Aqui não dá para girar, mas no aplicativo dá para girar. Olha, dá para fazer aqui um escrito, né? Mas, ó, deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram, o nosso ponto de mínimo, ele estava em menos 1/3 e mais 1/3 para o x. Então, se você girar essa funçãozinha, ela parece um lençol que faz assim, sabe? Então, é no ponto de mínimo ali, onde está mais baixo essa parte do lençol, né? É um mínimo, como a gente falou, já discutiu, um mínimo local, tá bom? Ele está aqui, ó, nesse pontinho aqui. Aqui é 1/3, né? Essa caneta está bem... e menos 1/3, está bem grossa aqui, não sei se eu consigo ajustar a espessura. É aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Era 1/3 e menos 1/3 aqui do lado, tá ok? Façam lá, a equação era essa daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. A equação era esse z daqui, né? Ó, esse z aqui, ó, exemplo 1, tá bom? Deixa eu até ressaltar aqui de azul, né, para ficar mais destacado aí, tá? E o segundo exemplo, né, que era uma equação que tinha o número neperiano, exemplo 2 aqui da página 290, né, fazia um gráfico que era curioso, ele parece um telhadinho assim, ó, parece, né, quase plano numa região. Eu acho que ele inclina um pouquinho para cima ali à medida que o y cresce, né, mas vira uma quina ali, né, e vocês vão lembrar que ele tinha um ponto que não era nem máximo nem mínimo, uma inflexão aqui no 0, 0, né, ou melhor, o que não tinha inflexão era o gráfico anterior. Aí você tem que reparar bem ele lá como é que chama, no gráfico girado, né, quando você girar os eixos. Esse aqui, vamos lembrar, ele tinha 0 e 1/2 como um ponto de mínimo, né? Muito curioso essa função aqui, né? Era 0 pro y, tá difícil de ver aqui, mas é o 0 pro y, tá? E só um pouquinho a mais aqui pro x, né? Então o nosso aplicativo nem conseguiu fazer isso aqui muito perfeitamente, é porque quando os valores tendem a 0, né, essas funções que envolvem o número neperiano, elas podem tender a menos infinito, né? Por exemplo, o logaritmo natural de 0, por exemplo, né, não existe, mas a gente diz que quando tende a 0, né, então vamos pôr aqui de maneira mais formal, de x, quando x, né, tende a 0, é menos infinito, né? Então bem interessante aí também esse gráfico, tá?
esse ponto aqui, o ponto mais baixo do telhado, vamos dizer assim, né? Um telhadinho aqui, o ponto mais baixo dele é nesse 0,1 aqui para o x. Tá? E por fim, eu fiz aqui um gráfico que a gente não fez de exemplo, mas eu fiz um gráfico de célula. Tá? Também muito legal girar ele, tem um gráfico desses lá no livro, né? Mas o ponto de célula é muito interessante, não sei se está dando para ver aí, mas ele tem uma parábola para baixo, deixa eu ajustar a espessura aqui. Ele tem uma parábola para baixo ao longo do eixo x, tá? Quando você está variando o x, ele tem uma parábola para baixo, e quando você está variando o y, ele tem uma parábola para cima. Vou ajustar ainda mais a espessura aqui. Essa parábola para baixo aqui no x, e de outra cor aqui, vamos pôr esse verde, essa parábola para cima, quando nós estamos vendo no y, né? E aí nesse ponto aqui, no ponto 0, 0, para essa célula em especial, você vai ter f de x igual a 0, f de y igual a 0, então o candidato aí é o ponto crítico, né? Só que aí você não vai ter aquelas condições de segunda ordem, né? O f de x nesse caso aí é negativo, né? Mas o f de y, né, é positivo, né? E aí se configura aí que você já nesses primeiros testes aqui, você já vê que tem sinais diferentes, né? Então a dobra não está indo só numa direção, ela está dobrando assim, né? Fica uma célula de cavalo, né? E está dobrando para cima no eixo y. Então bem interessante também pegar esse gráfico e girar, tá bom? A equação que dá isso aqui é uma equação curiosa, mas pode ser menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Nos dão essa imagem, né? essa superfície de célula, tá bom? Então, lembrando aí, né? O Grapher Free, tá? Assim que chama, tudo bem? Instalem aí, é um programa muito bom, né, para ser de graça, né? Às vezes aparecem alguns anúncios lá, mas recentemente quando eu tenho usado, nem anúncio tem aparecido. Então, é muito bom de usar aí. Tá? Vamos falar aqui sobre a parte 11.3 do capítulo 11 do Alpha Chang, né, que é sobre formas quadráticas, tudo bem? Na verdade eu já falei um pouquinho sobre formas quadráticas antes, e vocês vão ver que no primeiro tópico do programa tem formas quadráticas lá, né? Naquela parte de álgebra matricial que nós estávamos vendo, tá? De álgebra linear lá. Tá? Só que eu deixei para falar em mais detalhes aqui, porque sabia que o livro ia tratar de mais detalhes nessa parte, né? Acaba que o livro do Chiang deixa muita coisa para a parte de otimização também. Tá? Então, muitos assuntos a serem tratados nessa parte. Tá? Mas o que ele chama de forma quadrática? Né? Vamos ver aqui o que em matemática é considerado uma forma. Tá? Então, é esse ponto aqui. Quando todos os termos possuem o mesmo expoente, né, a gente dá o nome dessa equação de forma. Tá? Então, uma forma bem simples aqui é a forma linear. Né? Olha só, 4x menos 9y mais z. Todos os expoentes aqui são 1, né? Então, quer dizer, isso é um plano, né? Então, essa é uma forma linear, tudo bem? Que mais? A gente tem aqui uma forma quadrática, né? Bem típica aí, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes também. Mas 4x ao quadrado menos x vezes y, né? Cada um desses aqui elevado a 1, né? Então 1 mais 1, 2, e 3y ao quadrado. Então todos os termos estão ao quadrado, né? Porque você tem que somar esse 1 mais 1 aqui, ó, e dá 2, tá bom?
Aqui também é uma forma quadrática, só que uma forma quadrática com mais variáveis. Também pode ter, tá? Então x ao quadrado é 2x vezes y, todos esses aqui elevados a 1, então você tem que somar. Y vezes w, também elevados a 1, você tem que somar. Mais 7w elevado a 2. Então é uma forma quadrática também, tá bom? E assim por diante, tá, pessoal? Você pode ter uma forma cúbica, né? Com 3 variáveis aqui no caso. X ao cubo mais x, y, z, né? Você vai somar e aí vai ter 3, né? O y, e aqui 1 mais 2, 3 também. Então uma forma cúbica, né? E assim por diante. Você vai ter, se todos os termos tiverem o mesmo expoente, mesma soma de expoentes, você tem uma forma, chamada forma pela matemática aí, tá bom? Então vamos ver como é que essa forma quadrática nos ajuda no caso de localização de pontos de máximo e testes de máximo de extremos, né? De máximo e mínimos locais, tá bom? Como é que isso é feito? Então vamos ver aqui, ó, tipo, para ver isso, né? Vamos ver o diferencial total de uma forma quadrática, tá bom? Vamos lembrar daquela equação que eu falei para vocês que era muito importante, tá? Olha onde que eu pus aqui. Eu pus ela bem no início. Lembra que eu falei da forma quadrática? dz ao quadrado, ou derivada duas vezes, né? D ao quadrado z, que a gente coloca dessa forma aqui. F de xx dz ao quadrado. Vamos pôr ela de novo lá, tá? Preciso reescrever ela aqui para a gente entender. Deixa eu até escolher outra cor. Vamos pôr de azul mesmo. Vai ser d, né? Derivada duas vezes daquela dz que a gente começou. É f de xx, né? Dx ao quadrado. Tudo bem? Mais 2f de xy, o que eu chamei de derivada cruzada, né? Dx, dy, tá? Mais f de y vezes dy ao quadrado. Tudo bem? E aí, olha o que a gente tem que fazer. Vamos renomear os termos, só para a gente ver que isso aqui também é uma forma quadrada, tá? Uma forma quadrática. Tudo bem? Uma forma quadrática da derivada de uma superfície, né? Da derivada segunda de uma superfície. Então, o nosso livro sugere fazer isso aqui. Vamos chamar dx de u, tá ok? Vamos chamar esse f de xx aqui de a, mas a gente podia até deixar o próprio f de xx, não tem muito problema, mas fazendo assim, né? Como ele está sugerindo, v é o dy, tudo bem? B é o f de y, tá? E ele dá um nome de h para essa cruzada aí, tá? Então h é igual a f de x, y. Vamos lembrar aqui que isso era a mesma coisa numa superfície simétrica. Ele coloca isso logo no início do capítulo, falando que a gente está trabalhando só com esse tipo de superfície. Então a gente vai ter um teorema de Young aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, que garante que derivada parcial da função f em relação a x e depois a y é a mesma coisa que você derivar y e depois em relação a x, tá? Para essas superfícies simétricas aí. Então, se a gente substituir do jeito que ele está sugerindo, né, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter a derivada segunda lá da superfície, né? Vai ficar a u ao quadrado, que é aquele dx, né? Mais 2h, que era a cruzada, u vezes v, tá? Porque dx e dy está aparecendo apenas uma vez, mais bv ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só, fica fácil de identificar aí, né? Que é uma forma quadrada mesmo, né? Tipo uma forma quadrática aí,
porque os expoentes de U e de V, né, são 1, né? Você vai somar U e V, e aí você tem o cubo aí, né? Você tem 2, tá? E esse 2 vezes H aí você pode tratar como constante, tá? A variável aqui que nós estamos interessados é o U e o V, tá bom? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre isso aí, né? Que é o seguinte, a gente tem uma regra para estudar essa forma quadrática aqui, que vai ser interessante e de um uso interessante para a gente resumir, tá bom? Então, lembra que nós estávamos procurando a condição que dz, ou a derivada segunda dessa superfície aqui, ela podia ser positiva, a gente estava procurando isso, e aí quando era positiva a gente indicava que era uma dobra para cima, então quer dizer, é uma cuia virada para cima, assim, ó, a superfície está dobrando para cima, né? Então toda essa segunda derivada aqui está, né, dobrando assim, né? E quando d2z aqui fosse negativo, essa superfície estava se dobrando para baixo, tá bom? Então era a cuia com a boca virada para baixo, assim, tá legal? Então como é que a gente usa essa forma quadrática daqui de cima, eu estou destacando em vermelho, para tentar dizer, né, alguma coisa sobre o sinal dessa derivada segunda, tá? Então tem uma regrinha que a gente chama aqui de definida positiva ou definida negativa. E a gente vai ver por que tem esse nome, tá? Então, definida positiva, tá? E definida negativa, tá bom? Na verdade, também tem uma variaçãozinha desse nome, que é semidefinida positiva, semidefinida negativa. Vamos ver aqui, eu vou fazer uma tabela que é o seguinte, ó. Então uma tabela aqui, né, onde nós temos os 4 tipos que nós podemos ter. A gente pode ter definida positiva, e aí definida positiva quer dizer o quê? Né? Quer dizer que esse dz, vou até colocar aqui, ó, o d ao quadrado, z, né, é estritamente positivo, tá? Então quer dizer que esse ponto aí é candidato de quê? É candidato a mínimo, né? Vamos lembrar aqui, o livro não colocou essa última parte, mas eu vou colocar aqui para nos ajudar, né? Então candidato aqui, digamos, né? Candidato, né? Candidato. Tá aqui. É um ponto de máximo ou mínimo local, tá bom? O que mais? Aqui a gente está se referindo à segunda ordem, né? E aqui a gente está falando o nome, né? O nome que a gente vai dar para uma matriz. Na verdade, a gente vai transformar isso numa matriz. Então, a definida positiva é essa, tá? Existe o que a gente chama de semidefinida positiva. Olha só, vou pôr embaixo, semidefinida positiva. Então, na semidefinida positiva, né, esse D2Z aqui é maior ou igual a zero, tá bom? Esse ponto também vai ser candidato de mínimo, mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Talvez essa dobra não tenha um único ponto de mínimo, tá? Tipo, talvez algo um pouco mais assim, ó. Vou pegar aquela caixinha de novo que eu mostrei na aula passada, na parte passada.
Não sei se está dando para ver aqui, mas essa caixinha quase esférica, ela tem uma parte aqui embaixo que ela é achatada, tá vendo? Então, essa parte de baixo aqui formaria uma semidefinida positiva. Porque você tem um ponto de mínimo aqui, né? Mas esse ponto de mínimo aqui, ele não é único. Tem vários outros pontos de mínimo aqui também, porque essa parte aqui é uma superfície achatada, justamente para você poder apoiar essa esferazinha na mesa, né? Então, é por isso, essa dobra aí é uma dobra, mas ela pode ter uma superfície plana, né? Então, interessante aí esse aspecto geométrico aí da segunda derivada, né? Essa questão de extremos aí. E aí a gente pode ter a definida negativa, muito importante para economia e microeconomia. Eu vou dar um exemplo numa parte mais para frente. No finalzinho do capítulo tem, né? Então, semi, ou melhor, antes de entrar na semi, né? É a definida positiva, ou negativa, desculpa. Definida negativa. O que acontece? Tem esse d ao quadrado z, ele é estritamente negativo, aí a gente viu que isso é candidato, né, a ponto de máximo, candidato, né, a ponto de máximo aí, e nós temos ainda mais uma terceira, ou desculpa, a quarta, semi-definida negativa. Mesma coisa, né? Você pode ter um máximo, só que naquele máximo tem uma parte achatada, uma parte plana, né? Então o que vai acontecer é que esse dz, nessa segunda derivada aí, parcial ao quadrado, né? Ou melhor, segunda derivada de toda a superfície ao quadrado, ela é maior ou menor ou igual a zero, desculpa. Né? Então, a gente colocar de verde aqui, esse D2Z menor, então toda hora querendo fazer maior, né? Porque o negativo aqui é assim, né? E isso também é candidato a ponto de máximo, só que ele não será único, né? Quem quiser escrever aqui, então pode não ser único, né? Só para lembrar, né? Então você pode escrever também esse pode não ser único aqui para semi-definido positivo também, tá bom? É isso que está acontecendo geometricamente aí, tá? Mas a gente tem mais coisa para explorar a partir disso, tá? Então esses são os nomes, tá? E isso tem a ver com uma forma matricial que a gente vai escrever essa equação, tá bom? Então o nosso livro sugere escrever esse D2Z igual a quê? Só para simplificar, tá? E aí a gente vai escrever aquela mesma equação que nós escrevemos ali em cima, de maneira um pouco mais sucinta. Vai ser Q igual a U ao quadrado mais 2HUV, ok? Mais BV ao quadrado. E aí nós temos essa forma, tá bom? Ele faz um artifício aqui para a gente fazer algumas contas, tá? Então, a gente vai somar e subtrair a mesma coisa, tá? Então, a gente vai somar H ao quadrado sobre A vezes V ao quadrado e vamos subtrair, né? Então, se você está somando e subtraindo a mesma coisa, né, você não está alterando a equação, tudo bem? Mas o que acontece, né? A gente está fazendo isso justamente para operar essa equação de uma forma que a gente possa explorar um pouco mais o sinal, tá bom? Então, como eu não estou alterando a equação, não estaria alterando o sinal dela, né? Então, vamos ver o que acontece. Vou colocar a U ao quadrado
mais 2HU vezes V, mais aquele primeiro vermelho ali que eu pus, vou deixar aqui de preto, H ao quadrado sobre A vezes V ao quadrado, está aqui. Vou deixar esse termo aqui como o quarto termo dessa equação, BV ao quadrado, menos H ao quadrado, aí a segunda parte ali, V ao quadrado, isso aqui sobre A. Tá bom? Bom, essa primeira parte aqui, ó, todo esse primeiro termo, repare que eu posso transformar ele da seguinte maneira, tá? Eu posso transformar, deixa eu até destacar aqui para vocês verem mais facilmente, esse termo aqui, ó, tudo bem? Eu vou isolar o A dele, tá? Então ele vai ficar com A vezes U ao quadrado mais, aqui não tinha A, né? Então eu vou ter que dividir, então vai ficar 2HUV, só que agora eu vou ter que dividir por A, tudo bem? Mais H ao quadrado, aqui só tinha um A, vou ter que dividir por A ao quadrado, porque eu passei um A ali que não tinha para o lado de fora, né? Para vocês verem que dá a mesma coisa, é só multiplicar o A de novo, de volta dentro desse parênteses, vai dar a mesma coisa que da de cima, tá? Então V ao quadrado aqui. Dá para operar um pouquinho essa aqui também, né? Deixando o V do lado de fora, vou ficar com B menos H ao quadrado sobre A, tudo isso aqui multiplicado por V ao quadrado. Tudo bem? Por que é interessante fazer dessa forma? Vamos ver aqui, ó. A gente pode simplificar um pouquinho essa função aqui de cima, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que U mais H sobre A V ao quadrado. Então, eu deixei todo esse termo aqui ao quadrado, né? Então, isso é interessante para a gente explorar o sinal, mas esse outro termo aqui, eu posso operar dessa forma, simplesmente colocando no mesmo denominador, então fica AB menos H ao quadrado, tudo isso aqui sobre A, e continua multiplicado por V ao quadrado ali fora. Tudo bem? Então, lembra que U e V, né, U era dx e V era dy, tá? Só que repara aqui que tanto o U está sempre ao quadrado nessa equação de cima e o V está sempre ao quadrado, né? O V está fácil de ver aqui, ele está isolado, e o U é quando você faz o quadrado dessa parte aqui em parênteses, tá? Ele vai aparecer ao quadrado. E aí, né, tipo, isso está falando que essa parte é sempre positiva, tá? Então ele vai escrever assim, ó, para a gente investigar o sinal, que é definida, aquele termo que nós estamos fazendo, né? Definida positiva, né? Aí o que acontece, né? Se A é positivo, tudo bem? Então, para toda essa equação aqui ser positiva, eu tenho que investigar o sinal de quem? Olha, isso aqui eu já sei que é positivo. Tudo bem? Isso aqui eu já sei que é positivo. Então eu tenho que investigar o sinalzinho desse A aqui, ó. Eu estou destacando em verde, né? Se ele for positivo, ele vai ajudar essa equação a ser positiva, né? E investigar esse termo daqui, ó, que eu vou circular em verde também. Então a gente tem que colocar aqui também, né? E o que acontece? I AB menos H ao quadrado é maior do que zero. Tudo bem?
Então, tá aí, né? Então, se o A é positivo e esse termo é positivo, toda essa equação vai ser positiva, tá? Esse aqui é positivo, esse é positivo e esse azinho aqui de baixo é positivo. Todos os termos dessa equação são positivos, então a gente diz que ela é definida positiva, tá bom? E quando que ela vai ser definida negativa? Negativa vai ser no caso em que A é menor do que zero, tudo bem? Então, se A é menor do que zero, né? Então, vamos fazer aqui de outra cor, só para realçar, ó, fica negativo aqui, então todo esse termo está negativo, porque eu estava multiplicando por positivo, né? E mais ainda, né? O A não pode ter o mesmo sinal do que o de cima, tá bom? Então esse Azinho aqui, se tiver o mesmo sinal do que o de cima, fica positivo, né? Então o Azinho tem que ser negativo. Olha só que interessante, o Azinho tem que ser negativo, mas esse de cima aqui tem que continuar positivo, né? Justamente para essa fração inteira ser negativa, né? Então o A é negativo, mas essa condição aqui, ó, que está em verde, e eu estou sublinhando de azul agora, ela continua valendo, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, né? O que era o A, o que era o B e o que era o H ao quadrado. A gente já viu essa condição, né? Isso aqui está explicando por que o f de xx vezes o f de y maior do que o h ao quadrado. E lembra que o h ao quadrado era f de xy, né? Aquela cruzada. Então lembra aquela condição que nós vimos no finalzinho da aula passada? Aqui está provado porque que ela é daquela forma, né? Tá vendo que o livro do Chiang coloca as provas de uma forma muito sutil, né? Ele acabou provando isso aqui, mas ele não indicou que era uma prova, então, ao não indicar que é uma prova, ele deixa assim, né, no capítulo, você vai lendo e aí você vê de que isso é verdade, tá bom? Muito interessante essa parte aí, está provado com essa forma quadrática aí, aquela semidefinida positiva, e essa condição que a gente precisava, tanto para semidefinida positiva quanto para semidefinida negativa, né? Ou lembrando da aula passada mesmo, né? Para o d ao quadrado z ser positivo, que aí era mínimo, você tem que guardar isso, tá? Ou o d quadrado z negativo, que aí máximo. Legal? Então guardem isso aí que é importante. Mas mais ainda, ó, lembra essa equação aqui que eu acabei de escrever. Vou escrever ela por extenso de novo aqui. Tá? Então vou usar um truque algébrico para a gente ver aqui, ó, H, UV, tá? Eu vou separar, né? Lembra que era 2HUV? 2HUV, não era isso? Se é 2HUV, eu posso fazer HUV mais HUV, não é isso? Então eu posso separar isso aqui em duas partes, né? Então é isso que eu estou fazendo, é um truque algébrico aqui, tá? E depois vai ter um truque ainda mais interessante. Mas tinha aquela parte do b v ao quadrado. Tudo bem? Olha só, vamos escrever essa mesma equação de uma forma interessante aqui. Eu vou deixar esses dois primeiros termos em cima, tá? E o livro quis destacar esse u aqui ao quadrado, então vamos deixar mais h u v, tá? E aí eu vou deixar aqui uma parte embaixo, tá? Exatamente embaixo, como se eu estivesse fazendo
duas equações, mas lembra que é uma só. Tá bom? Então estou operando os termos dessa equação aqui de uma determinada maneira, arranjando elas, né? Meio que matricialmente, a gente vai ver que isso é matricialmente também, tá? Então, olha só, é a mesma equação, mas eu fiz só um arranjo, tudo bem? Com esse arranjo, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso escrever como se fosse um vetor UV vezes essa matriz aqui, ó, AHB, ok? Vezes o vetor coluna UV, tá? Ali era o vetor transposto, né? O vetor linha, aqui é o vetor coluna, tudo bem? Se você operar aqui, você vai ter essa mesma equação, né? Porque você tem aqui 1 por 2, uma matriz 2 por 2, né? Então você pode fazer essa operação, e aqui 2 por 1, né? Então nessa primeira aqui você vai ter 1 por 2, e aí depois você multiplica essa matriz 1 por 2, né, que é um vetor, né? Por 2 por 1, né? E aí você vai ter como resultado 1 por 1, ou seja, uma única linha, né? Então nada mais é do que essa única equação aqui de cima, tá? Então você só está rearranjando aí essa matriz. Mas por que a gente está colocando dessa forma? Na verdade, a gente está colocando dessa forma porque o determinante dessa matriz aqui, essa matriz tem um nome, né? O determinante da matriz D, vamos chamar ela de D por enquanto, tá? Ela é chamada de discriminante, tá? Discriminante da forma quadrática, aqui segundo o livro do Chiang. Discriminante da forma quadrática, tá? E aí o que acontece, né? Se a gente chamar essa matriz de D, vou pôr bem pequenininho aqui, mas vai caber, ó. AH, deixa esse H ficar melhor, né? HB, tá? Essa é a matriz que nós estamos querendo ver o determinante, né? E aí tem uma regrinha para o determinante, tudo bem? Que é o seguinte, o determinante nada mais é do que essa condição que nós estamos fazendo aqui, ó. Essa condição daqui, né? Ou melhor, a condição está com a inequação, né? Quando eu fiz ali embaixo, eu tinha que colocar a inequação aqui também, né? Então vamos pôr aqui também para ficar bem preciso o que a gente está fazendo aqui, né? Não ficar dessa forma não, porque sempre tem alguém mais observador que vai falar o problema, né? Tá aqui, ó. Aí eu estou transformando daquela forma, né? E essa equação que é importante, na verdade ela está como determinante dessa matriz que eu estou chamando de D aqui, tá? E aí é o seguinte, ó. Lembra do dz, que a gente está chamando de, né, D ao quadrado z, que a gente está chamando aí de Q, para esse caso, né? O Q é definido positivo, né? Se o determinante A é positivo, né? Mas o A aqui nessa matriz 2 por 2 é apenas um termo, tá? Então fica bem fácil de investigar, né? Você nem precisa calcular o determinante, mas está aqui, é determinante de A é positivo, tudo bem? E o que? O determinante dessa matriz D aí é positivo, tá? Que era aquela condição que nós estávamos vendo ali para você estudar máximo e mínimo, né? Então, para você estudar máximo e mínimo, você tem que ter esse determinante aqui positivo, tá? E quando que ela é definida negativa?
Olha só, curioso. Definida negativa. Se esse termo azinho aqui, o determinante, é negativo, mas esse determinante aqui continua tendo que ser positivo. Tá? Se ele não for positivo, né? Se ele não for positivo, você não consegue, não é um ponto de máximo local e nem de mínimo local. Tá? O final daquela aula 1 indica isso pra gente. Tudo bem? Então, né, bem interessante aí que a gente pode fazer para esse caso 2 por 2, tá? Dê uma olhada no livro também, na página 293, que ele vai indicar uma questão que chama menor principal. Tá? Para quando a gente for estudar matrizes maiores, tá? Formas mais extensas, figuras mais complexas, né? Não vai dar nem para representar por figura, mas hiperplanos, né? Pode ser importante investigar essas causas, tá? A gente tem que aquele azinho é o primeiro menor principal, tudo bem? Aí, numas matrizes maiores, você pode ter o primeiro, o segundo, e assim por diante, menor principais, tá? Então, olha só, né? Se eu substituir aquele Q de outra forma, a gente está investigando nada mais, nada menos do que o D ao quadrado Z, né? Tá? Aquela segunda derivada da minha superfície, né? E aí, quando a gente está fazendo o Azinho aqui, nada mais é do que o F de XX, né? Então, repara que isso aqui, né, é igual ao F de x, tá bom? E aquela condição do determinante, ó, a gente pode escrever dessa forma aqui, fica muito interessante. F de x, as cruzadas, F de xy, F de xy, tudo bem? F de y. Faça o determinante aqui para você ver. Você vai ter F de x, F de y, menos F de xy ao quadrado. Né? Isso tem que ser maior do que zero. De novo, aquela condição que nós estabelecemos lá, sem investigar na aula anterior. Né? Isso aqui tem que ser positivo para a gente achar um ponto de máximo ou de mínimo. Tá bom? Lembrando, né, que para esse tipo de função que a gente está estudando, né, F de x e F de y possuem sempre o mesmo sinal. Então, se uma é positiva, a outra também é positiva. Por isso que eu posso investigar esse determinante Azinho aqui só do A, né? Não preciso fazer para o B, né? Sempre o mesmo sinal. Então, eu simplifico, né? Investigo só um. Então, bem interessante aí para a gente colocar. Tudo bem? Tá, esse determinante é simétrico, né? Porque as figuras que nós estamos vendo e imaginando aqui são simétricas. Então, é bem interessante de colocar dessa forma, tá? E essa matriz, né? Ela tem um nome particular, tudo bem? A matriz D, na verdade, é chamada de matriz hessiana. Tá bom? A gente vai estudar também ela no próximo capítulo, capítulo 12, tá? Só que lá no capítulo 12, com restrições, a gente vai ver uma transformação da matriz hessiana, tá bom? Mas olha só, então, por conta do Hess, né? Tipo, ela vai ser chamada de H, por conta dessa hessiana, vai ser chamada de H, e então o determinante de H, deixa eu fazer melhor aqui, ficou meio feio, H, é igual ao determinante dessa matriz aqui, ó, né? E é uma matriz que a gente vai ver bastante, tá? Em microeconomia aparece também,
Porque a gente pode discutir também, lá em microeconomia, a gente pode discutir em mais detalhes a intuição, a ideia econômica, o que a gente está procurando, né? As questões que estão envolvidas são questões importantes, tá? Tipo, máximo e mínimo, máximo de lucro, mínimo de custos, qual que é o máximo de bem-estar social, né? Tipo, qual que é o resultado mais eficiente, né, em termos de custo, você gastar menos, né, produzir menos bens que geram mal, né, tipo poluição, por exemplo. Então, quer dizer, maximização e minimização são usados muito na economia e os conceitos são bastante explorados, a gente pode explorar mais para frente, tá? Lembra aqui que a gente falou que f de x, y é igual a f de yx, é chamado de teorema de Young, tá? Falei muito rapidamente na aula passada. Aqui o livro dá um nome, né? Teorema de Young, né? Young, tá ok? Provavelmente o matemático que viu e provou esse teorema aqui, tá bom? Para superfícies simétricas, né? Ele não entra muito em detalhes, tá? Quem quiser ver o livro do Simon Bloom, eu acho que o livro do Simon Bloom dá mais detalhes sobre o teorema de Young, né? Ele é importante para a economia e para a microeconomia, né? Porque às vezes a gente não tem essa condição atendida, tá? Então tem alguns pressupostos que garantem que ela seja atendida, mas às vezes a gente não vai ter, tá? Então, né, por conta da simetria. Mas vamos ver aqui, o livro do Simon Bloom não entra em tanto detalhe assim, tá? Ou desculpa, o livro do Chiang não entra em tanto detalhe assim. Vamos ver o exemplo 1 aqui para a gente fixar essa ideia, tá? Esse exemplo está na página, sempre quando eu não coloco o livro, é a página do Chiang mesmo, página 294. Tudo bem? Pensa nessa forma aqui, ó, nessa equação. Então, 5u ao quadrado, então uma forma quadrática, né? 3uv, tá? Mais 2v ao quadrado. Tudo bem? Aí ele pergunta, né? É definida positiva ou negativa? Tá? Ou negativa. Como é que a gente faz para investigar? A gente tem que usar aquele artifício, né? De montar a matriz hessiana. Olha como é que é fácil montar a matriz hessiana aqui. A matriz hessiana vai ser 5, que é o termo que multiplica o O ao quadrado aqui, ó, esse termo, tá bom? A gente vai ter que separar esse outro termo, que no caso aqui é 3, né? Vou pôr de laranja. A gente vai ter que separar ele em 2, ele aparece duas vezes, né? Lembra que era 2H, e aí a gente dividiu em H mais H, né? Então aqui vai ser 1,5, 1,5 aqui embaixo, né? E o termo 2, que é o termo que multiplica o v ao quadrado, né? Então o termo 2 aparece ali na diagonal da matriz. Vou pôr de azul mesmo, para não ficar tão colorido assim. Aqui, ó. Tudo bem? E essa é a matriz hessiana, né? O que nós queremos investigar? Nós queremos investigar o determinante da hessiana. Investigando o determinante da hessiana, né, a gente vai ter, vamos ver o determinante aqui, já vamos calcular, 2 vezes 5, 10, muito bem, 1,5 vezes 1,5, né, 1,5 ao quadrado dá 2,25, né, então menos 2,25, tá? A gente tem 7,75. Tá
Tá certo? É isso mesmo, né? É. Então, legal aí, ó. E aí, se o termo é positivo, né? Já acabou o slide aqui, eu vou ter que abrir outro. Mas se o termo é positivo, essa matriz é definida positiva. Ou seja, gente, ela está dobrando para cima, isso que vocês guardam, eu na graduação eu confundi isso muito, né? Mas se ela é positiva não é termo de máximo? Não, né? Porque na verdade é a dobra, né? Então você está no mínimo e toda a sua função está dobrando para cima. Imagina com a mão assim, ó. Você chegou no mínimo e a sua mão aperta bem no meio da sua mão. Ela tem tendência a arquear para cima, né? Então você está no mínimo, então essa oceana está dizendo que essa dobra vai para cima, tá? E do contrário, né? No contrário do máximo, é como se a gente tivesse uma pressão jogando para baixo aqui, então ela é toda negativa, né? Vou terminar a aula por aqui porque eu tenho que salvar o slide, mas ainda tem mais exemplos e tem mais questão aqui sobre a forma quadrática e sobre hessiana, mas aí vai ser um vídeo bem curtinho, de poucos minutos aí, tá? Então vocês entenderam a forma quadrática, a matriz hessiana, e por que ela é usada para teste de extremos locais, né? Bem interessante aí essa parte do capítulo, tá bom? Então vou gravar uma parte bem curtinha aqui sobre o finalzinho dessa sessão. Então até lá, tchau, tchau.